se compõe por acréscimo. Professor, um fenómeno que só mesmo numa sociedade como a americana. Não sei se vê também, infelizmente em Portugal passa no cabo e passa com atraso. Está agora sim, mas a passar é obrigatório ver ela de Natal. Está nos programas de Natal. Não, e não há dúvida que ela teve uma coragem na sociedade americana, foi assumir-se como lésbica, claramente, sem problemas, assumindo a relação que tinha, e hoje é talvez das pessoas mais famosas em termos daquele tipo de programação na televisão americana. Já ultrapassou a ópera há muito tempo. Professor, vamos retomar as memórias, as tuas memórias relativamente aos dias que antecederam o 5 de Abril. As centenas de mails e de cartas que recebi, com correções, com aditamentos, não é possível falar de tudo, mas enfim, nomeadamente, David Martel também foi um daqueles capitães que foram presos naquela ocasião, e eu tinha-me esquecido da referência a ele. Ora bom, o que é que se passou na semana que corresponde há 40 anos a esta semana? Bom, foi uma semana aparentemente morta, porque depois daquela emoção toda até ao 16 de março, o governo estava a entrar em funções, o que saía no Diário da República, na altura chamava-se Diário do Governo, era só concessões petrolíferas em Angola, na metrópole, chamava-se assim ao continente, um pouco toda a parte, sobretudo empresas americanas. Marcelo Caetano tentava explicar o que se passava numa fuga para diante, então deu duas entrevistas nessa semana. Uma foi à revista Le Point, francesa, em que dizia: eu, por tradição, por maneira de ser, não faço previsões. Portanto, eu não sei o que é que pode ser em relação à África portuguesa no futuro. Não se comprometia. E em relação ao Cruzeiro, uma revista brasileira, quando perguntado: mas o Brasil é independente, porque é que não há novas independências? Ele disse: sabe, é diferente. Eu vou dizer exatamente o que ele disse. É que o Brasil foi obra de uma minoria civilizada, enquanto que agora as independências seriam com as maiorias populacionais. Está a ver bem com a coisa se colocava. O PRPBR, não sei se lembra, que era o partido, na altura clandestino, de Isabel do Carmo, e de Carlos Antunes, fazia a mobilização para o 1º de Maio. Organizamos para o 1º de Maio de combate. Francisco Sá Carneiro, que estava no Porto, e estava muito, junto a alguns amigos que estavam em Lisboa, era o caso de Rui Vilar e de mim próprio, para nós começarmos a estudar a hipótese de um partido político. Então queria que se fizesse um estatuto de partido político, porque estava convencido de que não passava, mas que era preciso tentar juridicamente e haver a recusa do regime em relação a isso. E finalmente, no dia 24, portanto, da manhã, amanhã fará 40 anos, houve a reunião decisiva em que a Comissão Coordenadora do MFA entregou ao Hotel Saraiva de Carvalho o comando operacional do que viria a ser o 25 de Abril e definiu como data algures entre 20 e 27 de Abril. E, portanto, o que significa que mesmo uma semana que foi morta, acabou por ir contando para o momento final do regime. Na próxima semana teremos... A próxima semana é mais emocionante. É mais emocionante porque nos estamos a aproximar do dia, não é? E, portanto, há mais mexida. Seguimos com as perguntas dos espectadores. A primeira tem a ver com este mistério que é o desaparecimento do avião das linhas aéreas da Malásia. Tantos dias depois, 2 semanas, como é que não se sabe do avião? Bom, é a pergunta da espectadora Paula Nunes. A resposta podia ser só: não se sabe. Pois não. Mas eu direi mais 3 coisas. A primeira coisa é que é impressionante este mundo de sofisticação científica e tecnológica, em que tudo é estudado, tudo se controla, tudo se sabe, em que os satélites podem, neste momento, os satélites americanos, estar exatamente a saber e a gravar aquilo que nós estamos a dizer aqui, mas aquilo que em privado alguém na sua casa está a dizer. Sim, localizaram a casa do Bin Laden. Localizam tudo, os líderes europeus e tal. No entanto, não são capazes de localizar um avião que desapareceu. Não é apenas ser possível desligar os sistemas de comunicação, de detecção, como os serviços altamente sofisticados de defesa de vários países não conseguem controlar. Depois, a notícia é que andam a fazer buscas de uma forma primitiva, atirando objetos, a ver se conseguem localizar os objetos, para ver, atirando os objetos, qual é a dimensão da corrente e qual é a força da corrente. Quer dizer, com tanta sofisticação, há pontos do mundo onde essa sofisticação não chega. E a terceira, países que não colaboravam. Por exemplo, a China e o Japão andam a colaborar por causa do avião desaparecido. Portanto, é espantoso como a maioria dos passageiros eram chineses. É evidente, mas quer dizer, como há uma colaboração internacional que nasce por força das circunstâncias, mesmo onde não existiria por razões políticas. Sim. Agora, o que é facto é que a contagem decrescente para o momento em que deixa de se poder utilizar a caixa preta está a diminuir. São mais 10 dias, mais 10, 12 dias. 12 dias, sim, para aí mais 13 dias.
Enfim, é um caso que realmente nos leva a pensar nas contradições do mundo atual entre o do mais avançado e ao mesmo tempo e depois do a incapacidade sofisticado de se identificar, enfim, o que aconteceu a este avião. A pergunta seguinte: acha possível satisfazer os capitães de Abril que querem falar na cerimónia que se vai realizar no Parlamento? Eu acho que sim, desde que a Presidente da Assembleia e a maioria o queiram. Tem havido, não sei se isso faz parte das regras, mas tem havido convidados estrangeiros que têm falado, normalmente chefes de Estado, figuras políticas que têm falado, sem entender que os 40 anos, que representam um momento significativo, daqui por 10 anos, muitos dos capitães, não sei se estarão vivos e estarão nas mesmas condições para poderem intervir como hoje, e se não se quiser fazer isso numa sessão plenária formal, porque não fazer uma sessão no Salão Nobre ou na Sala do Senado, é um grande teste realmente à maioria do Parlamento. A pergunta seguinte tem a ver com um problema que interessa a toda a gente: os cortes nos salários e nas pensões. E a pergunta é se o professor acha que vai haver ou não reposição de salários e pensões cortadas depois das eleições de 2015, ou seja, depois das eleições legislativas. Quero que eu seja sincero, acho que não. Eu acho que, sinceramente, estamos a falar sobretudo de cortes na função pública e estamos a falar em problemas também nos pensionistas reformados. Pelo menos logo a seguir, duvido que acha. Porque a Ministra das Finanças passa a vida a dizer que o regresso aos rendimentos de 2011 terá de ser muito lento e não é imediato e não vai ser assim. E depois falaremos adiante. O porta-voz do PS, Óscar Gaspar, veio dizer que também com o PS não é imediato a reposição daquilo que está a ser cortado. Mas já António José Seguro veio dizer hoje. Não, mas António José Seguro foi hábil. Ontem, no discurso, disse que começarão inicia-se o processo para. Portanto, se a pergunta é: podem os funcionários e os pensionistas reformados achar que logo a seguir às eleições o governo, seja PS, seja PST, vai repor de imediato aquilo que está a ser cortado? Temo bem que não. Que não é uma boa notícia. Imagina, para muita gente, para 700, mais, com os pensionistas, para milhões de pessoas, para a função pública, 700 mil. Sim, é muita gente. Vamos realmente formar a nossa convicção de que nos próximos tempos estes cortes serão definitivos. A pergunta seguinte: Fernando Ramalho concorda com o salário do presidente do novo Banco de Fomento, 13.500 euros mensais? Não, a questão aí é a seguinte: se nós pensarmos, em rigor aquilo não é Banco de Fomento, eu nem vou discutir, havemos um dia falar sobre isso, para que é que serve aquela instituição? Sim, de que já não se ouvia falar há uma série de tempo. Bom, mas regressou. É uma instituição financeira que vai, no fundo, receber a partir dos bancos, porque não tem balcões, não recebe das empresas, das PMEs, vai receber pedidos de financiamento, apoio ao financiamento, concessão de bonificações, enfim, de facilidades de financiamento, e vai decidir, é uma decisão administrativa e política, no fundo. É uma opção política, não é uma mera gestão técnica. Portanto, aquilo não é um banco que vai fazer uma gestão comercial. Vai obedecer a opções, obviamente, políticas também, não quero dizer partidárias nem pessoais, mas de prioridades, definição de prioridades. Bom, se olharmos à responsabilidade, parece que não é muito para pessoas que vêm do privado, continuarem a ganhar o que ganham no privado e que ali continuam por causa por força da responsabilidade. Onde é que há qualquer coisa de chocante? É esta contradição que hoje existe e que já vem do passado, mas se tem acentuado, que é, na administração pública, com a crise, tem havido um corte. Sim. E tudo indica que vem mais um bocadinho de corte com a nova tabela de vencimentos da função pública, que abrange as FIAs. Os gestores públicos, nomeadamente. Não, mas abrange as FIAs, os diretores gerais, por exemplo. E, portanto, o argumento que se dá normalmente é que nós só encontramos gente muito competente se pagarmos muito bem. E para ir buscar ao privado temos que pagar muito bem. E eu pergunto, então, para diretor-geral pode ser menos competente? E para o tipo de gestor público já pode ser menos competente? Há aqui esta contradição. Ao mesmo tempo... É surreal. Como é que a administração pública que ao mesmo tempo que se baixa progressivamente o que se paga as FIAs administrativas, que devem ser competentes, devem estar disponíveis, sente-se que para determinadas funções que exigem muita competência e disponibilidade e empenho e tal, aí já se pode abrir exceções. E, portanto, nós temos o seguinte: há um regime geral que se vai degradando e há um regime excepcional que tem picos, que até nem são muito elevados. O que está errado, porventura, não são esses picos. É o baixar a remuneração em cargos que se entende que são fundamentais. Às tantas, a administração pública, que deve regular, que deve disciplinar, que deve intervir, tem nas suas chefias e tem nos seus quadros gente mal paga.
em termos de comparação com aquilo que regula e que disciplina e que sobre o qual deve intervir. A pergunta seguinte: quem tem razão nos descontos para a ADSE? O Presidente da República ou o Governo? O Presidente. Obviamente o Presidente. Porque duas uma. A minha primeira impressão é que o Governo deu como argumento um argumento que não vale. E o Presidente disse isso. O argumento do Governo é que se faz o aumento dos descontos em 1% para aguentar, para assegurar a sustentabilidade do sistema. Porque o sistema não está a aguentar, ou é preciso acautelar que se aguente no futuro. E o Presidente disse: não é para isso, é para tapar buracos financeiros. O que se chama desvio de poder legislativo. E se porventura é para isso, é excessivo 1%, porque não é necessário neste momento, não é indispensável neste momento haver esse tipo de desconto, mesmo que seja um sistema facultativo. Agora, o Presidente foi bom para o Governo, porque o Presidente mandava isto para o Tribunal Constitucional, eu não sei se isto passava no Tribunal Constitucional. E assim o Presidente chumbou politicamente, o Governo converte numa proposta de lei para o Parlamento, tem maioria, se o Presidente chumbar outra vez, a maioria ultrapassa o chumbo, e se o Presidente não mandar para o Tribunal Constitucional, passou. Portanto, aqui o Presidente ajudou claramente o Governo. Não há o risco dos vistos gold servirem para lavar dinheiro em Portugal? Isto é uma pergunta que surge na sequência. É uma pergunta por causa do caso de um chinês. Bom, eu devo dizer que no início eu tinha duas preocupações em relação aos vistos gold. Primeiro, garantir que as pessoas compravam mesmo casa. Sim. Isto é, que não havia fraudes ao sistema, quer dizer, fingia que se comprava a casa, mas não entrava o dinheiro. Mesmo. Mas compram mesmo. Compra. A segunda era que não fosse lavar dinheiro. Quer dizer, não viessem de zonas onde realmente, sabe, o que o imobiliário dizem os especialistas, que é muito bom como a vida noturna para lavar dinheiro. E antigamente era o futebol, também é o que parece. Comprar clubes de futebol. E alguns russos acham que isso pode servir para não querer lavar dinheiro, mas aplicar o dinheiro vindo, sabe-se lá de onde, da Rússia. Bom, mas o que é facto é que neste caso se apurou que o visto foi dado e só meses mais tarde é que se veio a descobrir que a pessoa estava a ser tinha um mandato internacional de captura, e mais, o facto de saber onde é que residia, onde é que tinha casa, ainda facilitou relativamente ao detectar o paradeiro. Sim, eles querem comprar casa. Portanto, o sistema existe na Inglaterra. Existe em Inglaterra e tem funcionado de uma maneira geral, espero que em Portugal funcione também. A última pergunta: a Europa vai conseguir libertar-se da dependência de gás e petróleo da Rússia? Isso é o problema da Crimeia, que podemos resumir desta maneira. A Crimeia já foi. Portanto, já. Quer dizer, já foi e não volta. Quer dizer, já foi e não volta. Portanto, a Rússia diz: isto é meu. Toma, é meu. O Ocidente fechou os olhos, como não podia deixar de ser. E portanto, o Ocidente aplicou umas sanções para mostrar que realmente já agora não levem mais. Não levem o resto da Ucrânia Oriental. Vejam lá, separam um bocadinho, senão nós ficamos mal na fotografia. A União Europeia, porque não tem forças armadas e porque primeiro que encontrasse unidade nas sanções não conseguia. Estados da América, porque também não queria dar a fazer figura de fraca, mas enfim, a Obama neste particular não é propriamente o seu forte, a política internacional. Bom, agora, o que se está a pensar é no seguinte: convém para o futuro ter menor dependência de petróleo e de gás da Rússia. Já baixou, porque em 2009 era para aí 80% e agora já vai em 30% a 40%, para aí 30%. E por isso é que se fala na ideia de importar dos Estados da América e se fala na ideia de vir buscar a Argélia, aquele que vem para Portugal e para Espanha, e seguir para a Europa. Vai demorar 4 ou 5 anos, é uma boa ideia, mas enquanto vem ou não vem o gás, a Crimeia foi-se. Muito bem, professor. Notas e livros? Ora bom, livros, muito rapidamente, houve na semana passada, Manuel Alegre, um abraço para ele, uma antologia País de Abril. Muito simpático, como sempre. Depois, um livro que falou o seu grande amigo Dr. Medina Carreira, A Economia de uma Nação Rebelde, de Félix Ribeiro. Um convidado dele, que ele gosta muito e que é um magnífico livro. E que esperemos que regresse rapidamente ao nosso programa das segundas-feiras. Exatamente. Parece que é daqui a 15 dias, não é? Mas não sei. Walter Oswald, Da Vida à Morte, um grande homem da bioética, a fazer um balanço de escritos. Isabel Moreira, a ativista, tem aqui o quê? No fundo, um ensaio literário lindíssimo chamado A Pátria, o que é a pátria de cada um? Ponto de interrogação. Isto era para a semana passada, já passou o Dia do Pai, mas o meu pai é o melhor do mundo, Maria João Lopo de Carvalho, cá está. E por falar em pai, o humor de mãe, aqui temos um artigo de Inês Titório Pereira sobre a mãe e problemas de maternidade, bem divertido.
E por falar em pai e mãe, temos Manual de Sobrevivência para Pais e Maridos do João Miguel Tavares, que também tem muita piada, como sabe. Depois, também de vez em quando divertido, outras vezes menos, Alexandre Soares dos Santos. Temos uma biografia muito bem feita sobre Alexandre Soares dos Santos, Filipe Fernandes. Também já foi ao programa de Menina Carreira. Já. Bom, mas só uma vez. Ainda só uma vez. Já, ainda volta mais. Depois, Pedro Gomes Barbosa, Alexandre Patrício Gouveia. Esta é que já lá foi 3 ou 4, tem assinatura. A Batalha de Trancoso, a vitória dos Nobres da Beira. Relativamente aos castelhanos. Jorge Almeida, o Mistério do Bulama. História recente de Portugal. Que também é um mistério. Que é um mistério. Também é um mistério. Esse é outro que tal, um barco que realmente desapareceu, ou melhor, reapareceu, e ninguém sabe o que lhe aconteceu, nem o que aconteceu. No entretanto. Depois, à procura da Arca Perdida, Memórias Navais, de António Estácio dos Reis, um homem da Armada. Outras memórias muito curiosas de Miguel Vilar, um homem que teve um acidente de viação, foi dado como perdido, e com a ajuda de António Damasio. Aí está ele, feliz e contente, a guiar. Richard Zimmler, A Sétima Porta, um magnífico romance, de uma consagrada que eu muito aprecio, Teolinda Gerção, Passagens. Depois, o design do currículo, desenvolvimento curricular, José Soares Dias. Agora vamos às notas. Uma para evocar Medeiros Ferreira. Um grande amigo, um homem muito lúcido, muito inteligente e muito perspectivo, que desaparece. E desaparece assim, muito rapidamente. Depois, Fernando Ribeiro Castro, um homem que liderava a causa dos pais de famílias numerosas e que também desaparece num ápice, deixando um grande vazio. Adolfo Soares foi a notícia de hoje, e Adolfo Soares foi uma figura essencial na transição espanhola, porque, tendo sido ministro da Falange, portanto, do Partido Único de Franco, foi chamado a liderar o segundo governo da democracia e fez o impossível. Fez um partido a partir de nada, que depois a seguir ele se escaqueirou. Fez o acordo entre partidos no Pacto de Moncloa, que permitiu a legalização instantânea de todos os partidos, inclusive do Partido Comunista, contra a vontade dos generais, que aguentou, até que teve de se ir embora. Mas para mim a imagem mais impressionante de Adolfo Soares que eu retenho foi esta. Quando houve o golpe de Terreiro de Molina, o golpe que muita gente entende com costas muito quentes, de generais espanhóis, e que o dito cujo tenente-coronel ocupa as cortes no momento em que se discutia o programa do governo do sucessor de Soares, Leopoldo Calvo Sotelo. Dispararam rajadas e só houve 2 pessoas que não se atiraram para o chão. Um militar e o outro Adolfo Soares. Ficou impassível, impávido. Bom, isto não tem preço. Quer dizer, uma coragem física destas não tem preço. Parabéns a José Perdigão, prémio na Argentina. Parabéns a Nandinho de Carvalho, presidente europeu de antigos parlamentares. Parabéns a Adriano Moreira, pai de Isabel Moreira, pelo prémio Universidade de Lisboa. Parabéns a Joaquim Santos, ninguém disse, que é um português que recebeu o Oscar de efeitos especiais, um aveirense que estava na equipa que recebeu o Oscar de efeitos especiais. Atenção, uma iniciativa de Jorge Sampaio, um jantar para angariar fundos para os estudantes sírios, dia 5 de abril. Atenção, repito, ao concerto Novo Futuro, dia 3, no meu Arena. Tem de ver. Os bilhetes são baixos, são baratos, portanto não é um grande mérito. Professor vai? Eu vou e tenho prazer em convidá-lo. Depois temos Cascais, melhor destino turístico sustentável. A Universidade Católica do Porto, a meias com a Cultura Gesto, promove um leilão no próximo, até dia 27, em que são leiloados 40 quadros de bons pintores portugueses para pagar alunos, bolsas para alunos que não têm disponibilidade. E finalmente queria aqui lamentar aquela lei que foi passada pelas autoridades goesas. Sim, nós temos uma reportagem. Se expropriou era de tudo o que era português, pagando ao valor de 1961. Sim. Bem, o governo português diz que lamenta, não? Estava prometido exatamente o contrário desde os tempos da Maria Cachucha. Quando digo Maria Cachucha, é desde os tempos da democracia, com o Mário Soares, depois com o Cavaco Silva. Olha, é assim. Bom, e não houve reações. E agora vamos aos temas da semana. Começamos pelo futebol. Sim. O futebol está em grande na Europa, nomeadamente o Benfica e o Porto, não é? Que passaram à Liga Europa, e o Sporting, que também manter esta segunda posição no campeonato, garante o acesso à Liga dos Campeões. Embora o Sporting esteja muito ativo, o seu presidente, com muitas críticas, e esta semana algumas críticas violentas e pessoais dirigidas a Pinto da Costa. O que é que eu acho? Eu acho o seguinte: primeiro, parabéns ao Benfica e ao Porto. O Benfica tinha tido uma semana excepcional a anterior e passou, e muito bem, e o Porto teve uma semana excepcional esta e passou, e muito bem. Depois, o que Bruno de Carvalho está a fazer é muito simples. Tem havido 2 grandes no futebol português nos últimos anos, que é o Porto e o Benfica. Mais tempo o Porto que o Benfica, tem ganho mais ligas, mas
Benfica e Porto liderando. E o Sport tem-se aliado hora com outra. E Bruno Carvalho está a dizer o seguinte: eu quero ser grande. Sim. Comigo o Sporting vai ser grande. E escolheu a seguinte tática, que é: eu primeiro vou atacar o Porto. Vou atacar o Porto, faço uma aliança com o Benfica e ataco o Porto. Coisa que agradou ao Benfica. Porquê? Porque o Porto, obviamente, como já se percebeu, esta liga já foi à vida. E, portanto, está-se a assistir a um momento em que o sceptro passa do Porto para o Benfica. E o Benfica adora esta ideia, ter o Sporting por conta. Porquê? Porque para o Benfica o ideal é ter o Porto em terceiro lugar. Sim. Portanto, o Sporting, longe, não chegar ao título. Está ali, aqueles pontinhos, aqueles 5 pontinhos que deve... Agora está com 7. Os 7 pontinhos, queria dizer, que devem chegar. E o Porto ficar a 12 pontos, isso é uma maravilha, se ficar a 12 pontos e tal, e se ficar a mais ainda melhor, porque não vai diretamente à Champions. E, portanto, objetivamente, Bruno Carvalho escolheu assim, pronto, foi a sua escolha, a breve trecho, se quer continuar a lutar por ser realmente um dos grandes, tem de se virar contra o Benfica. Porque o Porto, se for esse o destino da Liga, já não causará moça e a liderança será do Benfica. Está a falar da liderança este ano, entre líder e vice-líder normalmente não há alianças. Agora, Bruno Carvalho levantou uma questão muito interessante, da qual eu falei já há muito tempo, por causa de um jogo chamado, um jogo que foi o Belenenses Gil Vicente. Ele ameaça com levar os árbitros todos a tribunais comuns. Sim. Bom, tirando o exagero, que é achar que vai pôr processo e exigir indemnizações a todos os árbitros, não é? Tirando esse exagero, isso levanta um problema muito grave, que é saber durante quanto tempo é que é possível este sistema que existe em Portugal e noutros países, imposto pela UEFA e pela FIFA, em que o mundo do futebol tem tribunais próprios e em que os casos do futebol são julgados nesses tribunais e não há recursos para os tribunais. Mas isso não é uma forma de condicionamento dos árbitros? Não é só isso. Eu duvido muito que isto seja constitucional. Sim. Por exemplo, e o que é facto é que no caso do Belenenses Gil Vicente, o Gil Vicente foi para o tribunal e uns tempos mais tarde ganhou. E acha bem ele ter utilizado a palavra senilidade a propósito de Pinto Costa? Eu acho que Bruno Carvalho agora entrou num populismo ilimitado, que depois tem excessos, e eu acho que é sempre desagradável disso, porque não se deve julgar, independentemente do estilo populista que Pinto Costa teve durante um tempo e abusou nele, o que é facto é que utilizar a idade das pessoas para as de apreciar não é necessariamente a forma mais elegante de atuar, mas eu penso que Bruno Carvalho não quer ser elegante, quer ser eficaz. Professor, Alberto João Jardim fez 36 anos de governo regional, entenda-se, esta semana, prometeu sair, desta vez sair. Ora bem, o professor, antes de mais, o professor acredita que é desta que ele vai sair? Eu vê para crer, como São Tomé. É? Para crer, acho que sim. Acho que sim, ele vai ter a tentação ainda, quando sentir que o candidato que apoia corre o risco de não ganhar, vai ter a tentação de ainda ser candidato. O professor acha que o candidato que ele apoia corre risco de ganhar? Eu acho que sim, porque o que aconteceu foi o seguinte: a Jardim fez uma obra, ponto final parágrafo. Pode-se gostar ou não, mas eu acho que fez uma grande obra na Madeira. Devia ter saído há 8, 10 anos. Não saiu. Sim. E nessa altura, se tem saído, a pessoa que devia suceder era Guilherme Silva, que era um homem que estava fora da Madeira, estava acima do bem e do mal, na Assembleia da República, era pacífico e tal. Bom, no PSD Madeira não aconteceu isso, e agora há 4 candidatos, eu acho que vem um quinto. Um do setor anti-Jardim e 4 do setor, 3 mais 1 do setor teoricamente para o Jardim. Contra Jardim é Miguel Albuquerque, antigo Presidente da Câmara de Funchal. Do setor jardinista é Manuel António, que ele próprio de alguma maneira lançou. É Sérgio Marques, que não lançou, mas que se lançou. É Miguel de Sousa, foi o primeiro, já lá vão não sei quantos anos, calendas gregas, que Jardim, e o único que disse que podia ser o seu sucessor, mas já passou muito tempo. E eu acho que vai ter a tentação de se lançar o mais jardinista dos jardinistas, chamado João Cunha Silva. Sim. O que é que acontece? Os 4 divididos perdem com Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque ia ganhando a Jardim, perdeu por 50 votos. Portanto, ganha a brincar a 4 candidaturas. Unirem-se, só há 2 candidaturas que podem unir teoricamente. Cunha Silva e Miguel de Sousa. Miguel de Sousa de longe mais que Cunha Silva. Mas eu acho que... Então quem é que o professor vê como mais... Eu acho o seguinte, é que se Jardim insistir em Cunha Silva, o Manuel António ou o Sérgio Marques, levam uma sova de Miguel Albuquerque. Miguel de Sousa, eu acho que tem dificuldade em ganhar a Miguel Albuquerque, mas é de longe o que tem, apesar de tudo, melhores condições para fazer face a Miguel Albuquerque. Agora, que fica tudo partido, fica.
Mas, mesmo o Jardim tenha a tentação para que tudo não fique partido, sair ele a candidatar-se, já está partido. Professor, e como já está partido, estamos num fenómeno semelhante ao PST Açores, quando se partiu e perdeu o poder. Professor, temos 10 minutos. 4 ex-ministros das Finanças defenderam esta semana a saída do programa de resgate com um programa cautelar. Bagão Félix, Manuela Ferreira Leite, Teixeira dos Santos e Vítor Gaspar. Vítor Gaspar, que reapareceu. Ora, em transição para o Fundo Monetário. E a questão é se será este o caminho que Passos Coelho defende ou vai defender? Não, ou não? Eu acho que esse romance é um filme, é um peditório para o qual já demos todos. Eu já dei uma dúzia de vezes. Eu acho que está na cabeça de Passos Coelho, está na cabeça de Sra. Merkel, está na cabeça de toda a gente que a saída vai ser apresentada como limpa à irlandesa. Bom, final, parágrafo. E que só pode ser assim, porque ninguém está a ver a União Europeia a ter cabeça ou alguém a decidir um programa cautelar a 8 dias de eleições, ou 15 dias de eleições, ou 3 semanas de eleições, em plena campanha europeia, em que já não há poder a mandar em Bruxelas, efetivamente. E ninguém sabe qual é o poder seguinte. O único poder é a Sra. Merkel, bem entendida, mas que não quer arranjar sarilhos nessa altura. E, portanto, o que acontece é que vai ser uma saída, vamos chamar limpa. Sim. Embora com uma rede de segurança, como disse a Ministra das Finanças, for necessário. Sim. E, portanto, é uma saída limpa com proteção a posteriori. O que permite a Passos Coelho dizer o seguinte: olha, saímos à irlandesa, saída limpa. E depois, tal como a Irlanda agora está a pensar se não precisa, eventualmente, de uma rede de segurança a seguir, nós teremos essa rede de segurança. E, portanto, quando os 4 ex-ministros fazem um fim-capé e a oposição fim-capé vai ver que aquilo não é limpa, não é limpa, é limpa. Mesmo que não seja totalmente limpa, porque há a garantia de uma rede de segurança. É limpa, não vale a pena fazer disso um caso. E o encontro entre Passos Coelho e António José Seguro, o encontro em privado, não é? Na sequência daquela carta... Logo a seguir à nossa conversa, domingo passado. Exatamente, o encontro foi logo na segunda-feira. Nas próximas horas. Entretanto, houve o debate no Parlamento, portanto, o encontro em privado, o debate em público. A ideia com que se fica é se eles concordam, se discordam ou se discordam em público para falarem para as respectivas opiniões públicas. É isso mesmo. Sim? Veja como é uma senhora inteligente. É isso mesmo. É isso mesmo. Já sabíamos, mas é a confirmação. A questão é a seguinte, e não há nada como aquele Oscar Gaspar que veio dizer isso mesmo, que depois seguro está a disfarçar. O problema é o seguinte: quem quer que ganhe as eleições vai ter de ou formar governo com o outro partido ou fazer um acordo de incidência governamental. Que nem Passos Coelho tem maioria, nem Seguro tem maioria. Vamos ter um bloco central. Aberto ou disfarçado, não é? Pode ser no governo, ou pode ser um no governo e o outro na oposição a viabilizar determinadas coisas. Não dura um ai, mas pode ser. Bom, portanto, o Bloco Central assumido no governo é mais fácil. O que significa o quê? Que significa que eles estão caídos. Quando digo eles que estão, não é necessariamente estes dois. É um deles o que ganhar mais do que ficar a liderar o outro partido. Caídos a realizar o mesmo programa. E por isso Seguro disse: eu aceito tratado orçamental, eu já disse que déficit e dívida não são inquestionáveis, eu já disse que o que está na lei de enquadramento orçamental é para respeitar. E por isso a Sra. Merkel foi muito clara quando lhe perguntaram: não está preocupada? E eu? Mas já sei, e o Primeiro-Ministro confirmou, mas eles estão de acordo no essencial. Portanto, o que quer dizer o seguinte: nos próximos 2 meses, como aliás no próximo ano e tal, vamos assistir ao quê? A grandes polémicas públicas que se passou na Alemanha. Na Alemanha, a Sra. Merkel dizia: estes sociais-democratas são uns inconscientes, eles querem destruir aquilo que eu estou a fazer, eles querem demolir a economia alemã. Os sociais-democratas diziam: esta senhora é uma autoritária, está a custar-nos no emprego. Pronto, e depois formaram um governo de coligação. Estão hoje, de mão dada, felicíssimos. Professor, mas é isto. Mas acha então que estamos a assistir a uma peça de teatro entre Passos Coelho e António José Seguro? Não, a política é isso. A política é isso. Os dois estão vinculados ao mesmo tratado. Estão vinculados às mesmas obrigações europeias. Estão vinculados à mesma amizade pela Sra. Merkel, que neste caso é amiga do líder Steinmeier, de quem estiver. Do social-democrata. Pois, ela apoiou Sócrates, apoia Passos Coelho, apoiará a Seguro, apoiará os dois juntos. Quem lá estiver tem o apoio dela. Então eles estarão condenados mesmo a entender-se? Os partidos estão, mesmo que as pessoas não estejam, porque só um deles pode ganhar. Claro. Esse é o pequeno problema, não é? O Presidente disse que eleições europeias são só europeias e que não devem impedir consensos futuros. Ora, aqui está, é um sinal de que vem aí o Bloco Central. Aquela frase de Cavaco Silva é o seguinte: eu ainda vou impulsar um governo de uma forma ou de outra apoiada por PS e PSD. Aí o curioso não é isso, é saber onde é que fica o CDS. Não sei se já se perguntou, porque o que é que acontece é que 2 partidos vão voltar e na altura, na hora da verdade, o PSD ainda vai querer meter o CDS no pacote
Sim. no pacote, para não ficar acha num sobre bloco isso? central a dois, e o CDS provavelmente, perante um bloco central, a tentação que tem é de ficar de fora, para rentabilizar um bocadinho. Não era a primeira vez que o CDS estava no governo com o PS. Mas com os três nunca esteve, não é? Pois, com os três não. E cheira-me que era suicida, não é? Cheira-me vagamente ganha mais é estar fora do governo. Cheira-me, mas temos tempo para falar nisso, daqui até 2015. Pois, faltou realmente muito tempo. Entretanto, foi conhecida, aliás, fomos nós que divulgamos a TVI, a lista do Partido Socialista às eleições europeias. Mais precisamente, foi a Judite Sousa ontem que eu ouvi, não é? Sim. Que eu falava de Pedro... Sim, fui eu que dei a notícia, não é? Exatamente. Tenha sido no a Jornal das 8, exatamente. Nossa política que tenha tido acesso a esta informação. Ora, aqui a grande novidade é a inclusão de Pedro mais Silva Maria Pereira. João Rodrigues? Sim, mas a novidade é Pedro Silva Pereira, que era o braço direito de José Sócrates. Quer dizer que os Socrates se alinham nisso, tem toda a lógica, por duas uma, ou isto corre bem, e eles podem dizer, nós estivemos lá. Ou isto corre mal, olha, isto não correu tão bem, apesar de nós termos estado lá. E para Seguro a mesma coisa. Ele tem de tentar correr o melhor possível. E para correr o melhor possível é melhor ter por perto socráticos, costistas e todos do que propriamente eles afastados. E portanto estão todos a fazer um esforço de unidade para que corra o melhor possível e cada um depois lerá à sua maneira. E já agora o que é que o professor acha da última sondagem do Expresso, que é mais confortável para o PS do que de há uma semana? Primeiro, a semana foi boa para Seguro. Ele se fosse bem do encontro com Passos Coelho. Se fosse porque conseguiu ter a senhora Merkel a, no fundo, dar-lhe credibilidade política, e elogiou Passos Coelho, mas deu-lhe credibilidade, se for este também não há problema, mas ao mesmo tempo disse que é insanável o caminho que nós temos, e o insanável é muito bem pensado, porque as pessoas pensam, eles estão próximos, mas não estão muito próximos, estão próximos nos fins, mas não estão nos meios. Correu-lhe bem isso. Depois a ideia de que vai haver muitos cortes, 2 mil milhões, 1.700 milhões, 1.500 milhões, ninguém sabe bem, porque depende dos sumos do Tribunal Constitucional e depende do crescimento da economia. Isso correu-lhe bem, mas por outro lado, se vir bem a sondagem, não é muito diferente da semana passada. Porquê? Ele na semana passada tinha 36,6, agora tem 36,9. Vá lá, aumentou 0,3. Quem desceu foi a coligação. Mas porquê? Lembra-se que eu por duas vezes já ter duvidado do seguinte: será que a coligação tem o somatório exato de votos dos dois partidos quando concorrem isolados? E na semana passada era o PST isolado em relação ao CDS e depois o somatório dava 35%. Agora em coligação estão em 32,2%. O que é um bocadinho menos. O PC continua perto dos 12%, o Bloco de Esquerda nos 6, tal. Portanto, a questão é esta. Sendo mais confortável, é verdade. Em vez de ser uma diferença de 1 ponto, é uma diferença de 4,7, que é mais agradável. Mas que pode traduzir isto. Haver gente do PST que não vota numa coligação ou gente do CDS que não vota numa coligação com o outro partido. E, portanto, a coligação não maximizar votos, mas dar ligeiramente abaixo daquilo que daria o somatório dos partidos isolados. Em qualquer caso, vamos ver, olhar para as sondagens futuras, porque também saiu uma sondagem da Aximage no Correio da Manhã, que essa já era mais favorável à maioria. E, portanto, Seguro tem de continuar a fazer o seguinte, que é esquecer aquilo em que concorda com Passos Coelho há tempo, para na altura, como governante, ele ter de fazer coisas não iguais, mas um bocadinho parecidas com aquilo que não gosta muito. Agora tem que focar nas eleições europeias. Agora focar nas europeias e mostrar que o outro é um diabo e que ele é um patriota. E Passos Coelho explicar que o outro é um irresponsável e que ele é que é uma pessoa cheia de juízes e está a salvar a pátria. Professor, tive aqui a informação através do auricular da nossa coordenadora de que houve mais uma pessoa que deu o corpo às balas no Parlamento de Madrid, quando foi aquela situação que envolveu a Dulce Soares. Santiago Carrilho, que na altura tem toda a razão. Que na altura era secretário-geral. Toda a razão. Santiago Carrilho ficou impávido, não estava na primeira fila, mas ficou impávido. Tem razão. Faço essa correção. De facto, na primeira fila era o Soares, o Ministro da Defesa, mas de facto Santiago Carrilho estava na bancada e ficou também impávido e sereno. Não se atirou para o chão, como se atiraram todos os centristas, todos os socialistas, inclusive a Filipe Gonçalves, porventura, etc e tal. Mas é a vida. Uns atiram-se mais para o chão do que outros. Santiago Carrilho, na altura líder. Não, e foi essencial. Não sei se sabe essa pequena história, é que quando se tratou de legalizar ou não o Partido Comunista, a Dulce Soares faz uma reunião com os generais eram muito franquistas, e acabou para conseguir
daqueles, a notícia, o Pacto de Moncloa, por dizer para já não se legaliza o Partido Comunista. Quando se legalizar, eu digo-vos. E depois negociou com o Santiago Carneiro a legalização, quando lhes disse, eles não gostaram muito. O Partido Comunista Espanhol, que entretanto desapareceu, dando lugar à Esquerda Unida, mas isso, enfim, aconteceu em todos os outros países, à exceção de Portugal. Professor, cá estaremos de hoje a uma semana. Para a semana cá estaremos. Muito bem, obrigada a todos pela atenção. Boa noite.